Nós estaremos meditando a palavra de Deus. O tema dessa ministração de hoje é vencendo os seus medos. Nós vamos conversar muito sobre isso hoje. E a gente gosta muito de ler, e às vezes a gente lê algumas coisas que são interessantes. E essa ministração que vem sobre medo, é uma ministração que vem depois de decisões que nós estamos tomando. A gente está resolvendo se renova o aluguel aqui, se não renova, como é que é esse processo, né? E a gente vê que na vida a gente vai ter que lidar com isso, desconhecido. Nós vamos tomar decisões e a gente vai ter que lidar com o desconhecido. Ou seja, eu não sei, vai dar certo, não sei, vai dar errado, também não sei. E esse trecho que eu vou trazer para você é um trecho que ele é muito importante. Ele começa dizendo assim: olá, meu nome é medo. Sou um ladrão, roubo a vida, roubo a confiança, roubo a paz. Meu nome é medo. Odeio a luz, amo a escuridão. Você quer saber um segredo? Isso não é realmente um segredo. Eu posso me sentir poderoso, mas também muito fraco. Eu não existo se você não me deixar existir. Eu não sobreviverei se você não me alimentar. Eu não viverei se você me matar. Mas se você não me mata, meu nome é medo. E eu evito que reis se tornem reis. Meu nome é medo. E eu paro de alegrar os corações de fazer qualquer coisa. Eu segurei a ajuda, eu forcei você a se acomodar e não tomar uma posição justa. E isso que eu faço, é isso que eu faço. Meu nome é medo. Você costumava me conhecer como o monstro do seu armário, mas agora você me conhece como o monstro do seu dia a dia. Eu mantenho o controle sobre a sua vida. Você me deixou possuir você, me deixou controlar você, me deixou desacelerar você para um ritmo ridiculamente chato na vida. Meu nome é medo. E você me conhece muito bem. Sou bem-vindo na sua vida porque você diz que eu sou. Você me convidou. Caso contrário, eu não estaria aqui com você. Mas eu não posso ficar se você não me deixar. Eu não posso vencer se você me vencer. Posso ser quebrado se você me quebrar. Mas você não vai fazer isso. Não vai fazer porque meu nome é medo. E nós estaremos meditando exatamente sobre isso, irmão. O medo de alguma forma se tornou nosso companheiro. Nós precisamos tomar decisões, nós fazemos planos, nós temos os nossos desejos, nossos sonhos. Mas o medo, ele se tornou nosso companheiro de todos os planos, de todos os sonhos, de todos os desejos, de tudo que a gente tem no coração. E o medo, ele vai nos impedindo de alcançar tantas coisas boas na nossa vida que a gente quer, irmão. Mas vem o medo. É o medo de não conseguir, o medo de não suportar, o medo de não conseguir até o final, o medo de desistir, o medo de desanimar. A gente tem medo. O medo evita que reis se tornem reis. O medo impede corações dispostos a fazer qualquer coisa e impede mãos de assumir posturas muitas vezes justas e corretas na vida, porque o medo de alguma maneira nos governa, nos controla, nos limita e de muitas maneiras nos possui. Um filósofo americano, ele disse assim: o medo derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. Um outro escritor escreveu: muitos cristãos nunca alcançam o potencial máximo em suas vidas porque nunca conquistam o medo que têm. Nunca. Não conseguem vencer o medo que têm. Eu lido com pessoas o tempo todo que falam: não posso, não consigo, não tem jeito para isso, eu não. E não vão adquirindo novas habilidades na vida, não vão adquirindo novos talentos, não vão agregando valores, não vão. Vai ficando naquilo porque é a zona de conforto, é o que eu sou, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, e vai ser assim. E o medo vai segurando essas pessoas de conquistar as coisas que têm, as coisas boas que Deus tem para a nossa vida. O medo simplesmente, ele segura a nossa vida, ele retém a nossa vida, ele diminui a nossa marcha, diminui os nossos passos, diminui o tamanho dos nossos passos. O medo faz isso, irmão. Se eu fizesse aqui uma pesquisa, desse um formulário para você preencher, e se eu perguntasse qual o medo que impede você de viver os seus sonhos, eu creio que nós, se ajuntássemos essas respostas, a gente teria algumas respostas bem parecidas. Talvez: pastor, o meu maior medo é fracassar. Meu maior medo é de dar errado. O meu maior medo tem a ver com a opinião das pessoas, porque a opinião das pessoas mexe muito comigo, pastor, ela mexe muito com a minha vida. A opinião das pessoas, para mim, acaba mexendo muito, ela é importante comigo. Outros talvez diriam assim: pastor, eu morro de medo de ser rejeitado. Sabe, essa coisa de ser rejeitado, discriminado, eu não gosto muito disso, isso mexe muito com a minha vida também. Outros diriam: pastor, meu maior medo é sofrer uma decepção com quem eu amo.
Eu tenho muito medo de sofrer uma decepção com as pessoas que eu amo demais, porque quando eu amo, eu coloco meu coração nisso. Quando eu me entrego, eu me entrego. E aí eu tenho medo danado de sofrer uma decepção com as pessoas que eu amo muito. Meu maior medo, pastor, é saber que pessoas esperam algo de mim. Meu pai, minha mãe, meus amigos esperam algo de mim. O meu maior medo é não poder atender essas coisas que essas pessoas esperam de mim. É entender que às vezes eu não esteja à altura, eu não esteja nesse padrão que essas pessoas querem e esperam de mim. Para outros talvez seria, pastor, meu maior medo é na área financeira. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo de não conseguir dar uma boa educação para os meus filhos. Eu tenho medo de passar muito aperto na minha casa. Eu tenho muito medo na área financeira, muito medo. Outros talvez iriam dizer, olha, pastor, eu morro de medo de não conseguir sustentar minha família. O meu maior medo é de não conseguir ir até o fim. Porque eu sou uma pessoa que desiste das coisas. Eu desanimo com as coisas. Eu não tenho essa pegada, sabe, pastor, para ir até o fim das coisas. O meu maior medo é lidar com coisas desconhecidas. Eu adoro a zona de conforto, pastor, porque na zona de conforto eu sei quem eu sou, domino o que eu faço, eu sei o que eu estou falando. Na zona de conforto é uma beleza. Eu detesto coisas novas, detesto começar coisas novas, detesto iniciar novas aventuras. Eu detesto, pastor, eu não gosto. Eu gosto de ficar na minha zona de conforto. Essa talvez seria algumas respostas entre tantas que haveriam. O que nós vemos é que os medos que nós sentimos são mais comuns do que a gente pensa. Fracasso, vida financeira, pessoas ou coisas desconhecidas. Isso significa que nesse exato momento, talvez do seu lado, existem pessoas enfrentando o mesmo medo que você enfrenta. Existem pessoas agora, talvez do seu lado, que estão enfrentando o mesmo medo que você enfrenta. A mesma coisa, a mesma situação, o mesmo medo, a mesma realidade. E todos nós enfrentamos esses medos, principalmente quando nós estamos perseguindo nossos sonhos, quando perseguimos as coisas que Deus colocou no nosso coração. Essa é uma das razões pelas quais iniciamos essa nova série domingo passado. E essa série nós estamos chamando de Desvendando o Segredo para Viver os Seus Sonhos. Domingo passado, nós falamos muito sobre como na vida todos nós começamos sonhadores, todos nós, irmão. Começamos pensando em boas coisas, pensando em vencer na vida, pensando em caminhar. Todos nós começamos a nossa vida como sonhadores, mas em algum lugar ao longo desse caminho, ao longo dessa estrada, a gente se perde. E aí sabe o que a gente faz? A gente pega aqueles sonhos que a gente sempre teve, a gente coloca numa prateleira, no armário, e aí a gente vai trocando sonhos por outros sonhos. A gente troca objetivos por outros e coloca uns no armário, esquece, coloca na prateleira e deixa lá, e a gente vai se esquecendo desses sonhos. E para pararmos de sonhar, nós às vezes colocamos nossos sonhos numa prateleira, esquecemos deles ali. E aí nessa ministração de domingo passado, Deus nos desafiou. Deus trouxe um desafio para mim e para você, para dizer para nós sonharmos novamente, para voltarmos a sonhar, para que nós pudéssemos ressuscitar, trazer os projetos, os sonhos de vida que nós temos. E Deus também nos lembrou que todos nós temos coisas boas em nós. Nós não temos só defeito, irmão, nós temos coisas boas também na gente. E a gente precisa começar a lidar com isso, trabalhar essa questão, de saber que todos nós temos coisas boas também na nossa vida. E Deus quer que você tenha sonhos. Deus quer que você não apenas descubra esses sonhos, mas Deus quer hoje falar com você uma coisa muito importante. Deus quer que você persiga esses sonhos. Tem muita gente que sabe qual sonho que tem. Eu sei qual sonho eu tenho, pastor. Meu sonho é fazer isso, é fazer aquilo. Meu sonho é ser isso, é ser aquilo. Meu sonho é dar essa condição de vida melhor para minha casa ou para minha família. O meu sonho é esse. Mas hoje Deus está dizendo, não basta você descobrir seu sonho, você tem que perseguir esse sonho. Você precisa perseguir esse sonho da sua vida, perseguir, porque sonhos não foram feitos para serem apenas descobertos e depois arquivados, colocados numa prateleira, num lugar qualquer. Nós precisamos perseguir esses sonhos para podermos alcançar esses sonhos, apesar dos obstáculos que vão surgir no nosso caminho, vão surgir na nossa vida. Mas se nós perseguirmos esses sonhos, o nosso objetivo é no final, lá no final, podemos celebrar, podemos nos alegrar, olhar para trás e ver o quanto caminhamos, conquistamos, progredimos, mudamos, ajustamos aquilo que foi necessário. Não se trata apenas de descobrir sonhos, irmão, trata-se também de alcançar esses sonhos, de aprender que Deus tem celebração sim para a minha vida e para a sua. Então não basta sonhar, é preciso trabalhar duro, é preciso perseguir esse sonho, é preciso alcançar e conquistar esse sonho.
Eu conheço um monte de gente que descobriu os sonhos que tem, cheio de boas vontades, de boas intenções, de bons planos, de bons sonhos, mas falham em entender que precisam perseguir esses sonhos, trabalhar duro para que esses sonhos aconteçam. E para alcançar os seus sonhos, a primeira coisa que você precisa fazer, depois de descobrir o seu sonho, é se superar para que você possa superar o medo que segura você. Às vezes nós não entendemos isso, irmão. Mas a primeira coisa na nossa vida se chama superação. Eu preciso me superar. Eu preciso me superar porque eu me saboto o tempo todo. E aí vem o medo. E para vencer o medo, eu descubro que eu preciso me superar primeiro para vencer esse medo que me segura. Porque a coisa que mais dá medo na nossa vida é o primeiro passo. O primeiro passo é muito complicado, irmão. O primeiro passo quando você resolve que quer abrir um empreendimento. O primeiro passo quando você resolve que quer começar a construção de um imóvel. O primeiro passo quando você resolve mudar. O primeiro passo é sempre o mais difícil. O primeiro passo é cheio de dúvidas, de perguntas, de interrogações. Como é que vai ser? Quanto vai custar? Vai demorar? Não vai demorar? Vou dar conta? Não vou? É isso mesmo que eu quero? Não é isso que eu quero para a minha vida? O primeiro passo é sempre o mais difícil. E aí, para dar o primeiro passo, eu vou ter que superar algumas coisas, alguns medos, porque o primeiro passo tem um sentido, tem um destino, é a realização do meu sonho. E hoje, nós vamos dar uma olhada em pelo menos 4 passos, irmão. 4 coisas que são importantíssimas para você enfrentar seus medos e superar seus medos, para que você possa realizar os sonhos que estão dentro de você. E eu não estou dizendo que você vai realizar amanhã, seja amanhã, na semana que vem, no mês que vem, ou daqui 10 anos, ou daqui 15 anos. Todos nós temos sonhos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, todos nós temos. O importante é que a gente comece a entender isso aqui. E a primeira coisa para que nós possamos realizar os nossos sonhos, hoje você vai aprender muita coisa diferente, irmão. O primeiro passo para você começar a caminhar em direção aos seus sonhos é aceitar o fato de que o medo é inevitável. O medo é inevitável, irmão. Eu conheço pessoas que ficam assim: ah, pastor, porque eu estou com medo. Ah, pastor, meu coração não está em paz. Ah, pastor, mas desde quando isso, irmão? O medo faz parte, ele é inevitável na minha vida e na sua. Por quê? Porque toda vez que a gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto, a gente entra numa área desconhecida. E toda vez que você entra numa área desconhecida, significa que você não tem mais controle, não tem segurança. E aí o medo vai aparecer. Por quê? Porque você não está na sua pequena bolha de segurança mais. Você vai lidar com algo que você não domina, que você não tem as respostas, que você nunca lidou com aquilo. Você sabe que para lidar com aquilo vai ter que aprender novas habilidades, vai ter que receber, vai ter que crescer. E aí você sai dessa bolha, e quando você sai dessa bolha, o medo vem, o medo vai se infiltrar em você, é inevitável. Por quê, irmão? Porque você está lidando com coisas desconhecidas para você, que você nunca fez antes, caminhos pelos quais você nunca andou antes, é novo. E aí o medo vem, ele aparece, ele surge mesmo, ele vai te visitar. Então entenda isso, escreva isso no teu coração: o medo é inevitável. Adianta orar para Deus tirar o medo do seu coração? Não, porque o desconhecido continua sendo desconhecido, e o desconhecido é estranho, ele assusta. Não adianta orar para Deus tirar o medo do seu coração. Você vai descobrir que muitas coisas na sua vida você vai ter que caminhar apesar do medo. Os sonhos têm uma característica muito especial, irmão. Ninguém sonha para dentro da bolha. Para dentro da bolha não é sonho, é projeção de crescimento, é planejamento, é o que for. Dentro da minha bolha não é sonho. Sonho sempre me leva para fora, para mais. O sonho sempre me faz pensar ou imaginar algo para o qual eu não tenho condições hoje. Não tem jeito, saiu da minha bolha. Se eu chamo de sonho aquilo que está dentro da minha bolha, na verdade é só planejamento, é administração, porque está dentro do meu controle. Eu só resolvo o que eu vou fazer com o meu dinheiro. O sonho joga você para fora da bolha. O sonho joga você para fora da zona de conforto. Porque o sonho faz você sonhar com uma casa que hoje você não tem a mínima condição de construir. O sonho faz você sonhar com um empreendimento que hoje você não tem a mínima condição de iniciar. O sonho faz você começar a pensar numa mudança de vida que hoje você sabe que pelas tuas forças você não consegue fazer. O sonho, ele te joga para fora dessa bolha, dessa zona de conforto. O sonho olha para você e fala assim: olha, eu falo que a gente é muito ousado com algumas coisas. O sonho às vezes fala assim para você: eu ainda vou te dar 30 anos de vida, você ainda vai participar do casamento do seu neto. Jogou você para fora da bolha, porque você olha para você e fala: eu
estou doente, estou velho. Você já começa a fazer as continhas. Se meu neto casar muito cedo, eu vou estar com quantos anos? O sonho joga você para fora, irmão. Ele pega você e atira você para fora dessa zona de projeção, de raciocínio. Ele faz você pensar e extrapolar muito isso. Comece a colocar isso. Eu lembro que há muito tempo atrás eu falava, olha, eu coloquei algumas coisas diante de Deus. O casamento do meu filho eu já fiz. Coloquei diante de Deus fazer o casamento da minha filha. Vou fazer o casamento da minha filha. Em nome de Jesus vou fazer o casamento da minha filha. Sonho joga você para fora, irmão. Ele não deixa você ficar na zona de conforto, ele joga você para fora. Quem começou a construir sabe o que eu estou falando. Você planeja e planeja, a hora que você vê, você gastou o dobro, o triplo, você fala, gente, mas não é possível. E o sonho foi jogando você para fora, ele foi lidando com você nesse sentido. E hoje, quando a gente começa a meditar sobre essa questão, sabe o que acontece, irmão? Quanto mais o sonho joga você para fora da bolha, mais medo você tem. Quanto mais o sonho faz você ir para longe dessa zona de conforto, mais medo você tem. Quando eu converso com pessoas, eu faço questão de mostrar para você o projeto pronto, o projeto construído, de como é a sua vida depois que Deus trabalhar. Depois disso a gente conversa sobre o processo, e aí a gente olha para aquilo e a gente fala, gente, é bom demais, é grande demais, é tremendo demais, é maravilhoso demais, saí de fora, fui para muito longe, e aí a gente começa a ficar com medo. E a gente sente o medo, irmão. Por quê? Porque nós estamos vivenciando coisas que normalmente a gente não faria, a gente não planejaria, a gente não projetaria, a gente não pensaria. Por isso chama sonhos. Por isso são sonhos. Porque não são normais. Eu vou sonhar com isso, eu vou colocar essa questão sim na minha vida. E aí as causas disso são muitas, né, irmão? A gente não pode antecipar o medo, eu não posso sofrer. O pessoal diz, sofrer por antecipação. O medo, ele tem um momento que ele vem, e ele vem naquele momento, em cada etapa ele vem de uma forma, de uma maneira, e ele vem. E o medo precisa ser encarado de acordo com o tempo que eu estou fazendo, com a intensidade que ele vai vir, porque o medo, ele vem em várias intensidades da nossa vida. O problema é que enfrentamos é que quando nós recebemos esse sonho de Deus, de alguma forma a gente presume assim, é só um pouquinho de esforço, é só um pouquinho de sacrifício, já passa o sacrifício. Eu fiz uma pregação falando isso aqui, se você se programou para 1 ano de sacrifício, se prepara para 2, 3 anos de sacrifício, nunca vai ser 1 ano só, irmão. E às vezes o nosso problema é esse, não, vai passar rapidinho, não, eu vou dar conta, vai ser assim, vai dar certo, e aí a gente presume que vai ser fácil, e a gente até projeta esse tempo máximo que nós vamos fazer um esforço. É um sacrifício por um tempo que a gente tem, mas em nenhum lugar a Bíblia promete para você uma vida fácil, uma vida sem medo. A Bíblia não promete isso. A Bíblia promete para você grandes sonhos, promete para você coisas audaciosas, promete bênçãos. A Bíblia promete para você superação, conquistas. Tem até ideias malucas na Bíblia, né, irmão? A Bíblia diz que aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam são coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Então tem coisas malucas também na Bíblia. Você nunca pensou que seria para você, ou que seria com você, que a tua vida mudaria tanto, que de repente seria aquilo que Deus estaria fazendo através da sua vida. Mas o caminho traçado nunca foi traçado para ser fácil. Nós temos uma visão, um vislumbre de onde nós queremos chegar, e aí nós começamos essa grande aventura de dar o primeiro passo, e de repente o medo aparece, irmão. De repente ele aparece. O medo simplesmente aparece e nós pensamos assim, que isso? É para parar aqui, não é de Deus, é para desistir, é para largar a mão, não é para continuar em frente. Não, está dando tudo errado. Por quê? Porque o medo apareceu, e o medo apavora, e o medo faz a gente se sentir fraco, o medo faz a gente se sentir impotente. Aí a gente começa com alguns equívocos, com alguns enganos perigosos sobre a nossa vida. O autor do livro A Oração de Jabes, ele tem um outro livro muito interessante, que chama O Doador de Sonhos. Ele fala muito sobre isso. E ele vai descrevendo alguns equívocos. O primeiro equívoco, ou erro, ou engano que a gente comete, é que, como eu sinto medo, eu começo a pensar que porque eu estou com medo, meus sonhos não são de Deus. Eu começo a pensar que porque eu estou com medo, o sonho não é de Deus, e eu começo até a questionar isso. Será que é de Deus o meu sonho?
Será que isso é de Deus? Aqui, por exemplo, quando eu falo, gente, nós vamos comprar o nosso sítio, nós vamos fazer isso, tem um projeto para 2, 3, aí a gente vai falar, mas é impossível, pastor, isso aí do jeito que é hoje, do jeito que está hoje, do jeito que isso, do jeito que aquilo, e aí vem o medo no coração da gente, e eu começo a pensar, o que? Isso não é de Deus, talvez seja da minha cabeça, talvez seja eu que esteja pensando dessa maneira, e eu começo a pensar dessa maneira, e aí sabe o que vai acontecendo, irmão? A gente ora pelos sonhos que Deus nos deu. Deus é fiel para te dar sonhos, porque a vida é feita de sonhos, irmão. O dia que você não sonhar mais, você não está vivo. A vida é feita de sonhos. Aí você ora e Deus começa a colocar sonhos no teu coração. Ele começa a colocar sonhos no seu coração, e Ele é fiel para fazer isso. E aí a gente começa nessa aventura. A gente dá o primeiro passo, a gente sai da nossa zona de conforto. Sabe, criança quando vai começar a andar, ela não tem segurança, e aí ela para, ela faz assim, ela fica assim, ó. Aí você não sabe se ela vai cair ou se ela vai continuar. A gente é assim quando sai da zona de conforto. Eu não sei se eu quero continuar ou se eu paro aqui. E aí a gente entra nessa zona de desconforto, de ansiedade, de medo. Sabe por quê? Porque sempre para nós o mais atrativo é voltar para a área de segurança. É voltar para aquilo que eu tenho, que me deixa tranquilo, que me deixa seguro. E aí eu vou para lá, e sabe o que acontece, irmão? Ao invés de empurrar essa parede para frente, a parede do medo, no dia seguinte a gente levanta e a gente começa a culpar Deus, ou começa a culpar a gente mesmo. Fala, não era de Deus isso, ou não entendi direito, ou o pastor não falou direito. Não, mas não era, é melhor eu esquecer essa questão. Deus me deu o sonho errado. E para começar a dar os passos necessários para alcançar o sonho que eu tenho dentro de mim, que você tem dentro de você, nós temos que primeiro mudar a nossa mentalidade para incluir a superação do medo como parte da jornada da tua vida. Medo é inevitável, ele faz parte, ele vai estar no teu caminho. Toda vez que você sair da área, da zona de conforto, toda vez que você quiser fazer algo novo na tua vida, algo tremendo na tua vida, se prepara, o medo vai estar te esperando, é inevitável. O segundo equívoco que a gente comete é que não posso seguir em frente a menos que Deus tire o meu medo. Tem gente que pensa assim, e começa a orar para Deus tirar o medo do coração. Pastor, eu preciso que Deus tire esse medo do meu coração, preciso que Deus tire esse medo do meu coração. Por quê? Porque a gente reage diante de uma ameaça percebida, e o desconhecido para nós é uma ameaça. E aí o medo vem, a gente começa a sentir aquele medo, porque a gente se sente perdido. E a resposta humana natural é isso, é medo. O medo se projeta dentro da gente mesmo, irmão. Medo, que às vezes a gente chama de dúvida. E aí quando a gente sai da zona de conforto, a gente sente medo, de alguma forma ele vem. E quando nós saímos para perseguir os nossos sonhos, o medo vai estar lá e ele é inevitável. E muitas vezes nós presumimos que Deus ele vai acabar com esse medo, que Deus vai acabar com esse medo do coração, que Deus vai tirar esse medo que eu tenho. A gente presume isso. O Wagner está no ramo ali dos frangos, das coisas ali. Quanto tempo faz que você está no ramo seu lá, Wagner? 3? Está no ramo faz 10 anos. Depois sozinho no ramo tem 4 anos. 4 anos, irmão. Aí a gente fala assim, não, mas o cara não tem medo mais. Ele faz uma compra de frango para o domingo, quando vê cai aquela tempestade. Vai vender ou não vai, irmão? Está ali todo dia. Ó, que ele levanta de casa, ele olha para o céu, o medão bate. O medo está esperando. O medo está esperando. E aí eu oro para Deus parar a chuva, eu confio em Deus, peço para ele tirar, porque eu vou ter que ir, o meu coração está assim, ó. Significa, sabe o que, irmão? Que às vezes a gente gasta muito tempo orando para Deus tirar do nosso coração algo que Ele não vai tirar. Ele não vai tirar. Deus não vai tirar o medo do nosso coração, não. Porque se nós olharmos para a Bíblia, raramente Deus tirou o medo do coração de alguém. Para um, Deus falou assim: ser forte e corajoso. Não tirou o medo, não. Quando Deus falou assim, não temas, Ele só falou, ó, segue em frente. Raramente se encontra na Bíblia Deus tirando o medo do coração de alguém. É muito raro, irmão. E em vez disso, nós vemos Deus reforçando a necessidade de permanecermos fortes, de termos coragem, apesar do medo. A definição clássica de coragem não é a ausência de medo, mas é escolher agir apesar do medo. E hoje a gente vai meditar um pouquinho
porque essa semana é uma semana de aconselhamentos que eu fiz semana passada, e Deus me trouxe muito essa questão de Gideão, e toda hora eu estava falando, e quando eu vi, eu estava usando Gideão como exemplo sobre isso. E eu falava algumas coisas, erros que a gente comete. Quando Deus te escolher para alguma coisa, Ele escolhe você. É você. Para com essa história de se eu não der conta sozinho, não tem ninguém para me ajudar, não, Deus chamou você. Deus colocou, foi no teu coração, não foi o coração do Tião, do Zeca, do Mané, não adianta, foi no teu coração. A igreja a gente vê muito isso, pessoas que Deus coloca coisa no coração, e às vezes eu tenho que falar, pois no teu coração, faça. Não, mas não vai ter ninguém me ajudando? Não. Jesus, depois que ele ressuscitou, estava andando na praia, encontra Pedro e João, e aí Jesus chega e fala assim para Pedro: Pedro, me segue aqui que eu preciso contar umas coisinhas para você. E Jesus começa a falar o jeito que Pedro ia morrer, aquela coisa toda. Quando vê, Pedro olha para trás, João tinha ficado. Aí Pedro fala para Jesus: mas e o João? Chama o João para vir com a gente. Jesus fala assim: olha, se eu quero que ele fica, o que você tem com isso? Sabe o que significa isso, irmão? Toda vez que Deus colocar algo no seu coração, Ele colocou no teu coração. Faça você. Entenda isso de uma vez por todas, faça você. Você vai ter medo, porque você vai se sentir sozinho, eu não dou conta, mais gente ajudando era mais fácil. Faça você, porque Deus pôs no seu coração, e Deus ainda está procurando pessoas. E aí essa tônica de Gideão, ela veio muito exatamente por causa disso. E vamos ver como Deus respondeu ao medo de Gideão, num período em que os israelitas estavam sendo reprimidos ali pelos midianitas. Eles plantavam, os midianitas vinham, eles acabavam com tudo, com a colheita, com o gado. Eles estavam num período muito complicado, passando fome ali, plantando, os midianitas destruindo tudo. Esse é o cenário que a gente encontra aí em Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 16. A Bíblia diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Biesrita. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus vem falar com Gideão. Deus fala: Gideão, estou escolhendo você, cara, é você. Você vai lá e você vai derrotar esse midianita, você vai libertar o teu povo, você vai libertar teus irmãos. E a primeira resposta de Gideão para essa situação, o primeiro equívoco que nós já falamos sobre ele aqui, Gideão começa a perguntar a Deus: mas se o Senhor realmente é esse Deus, como é que o Senhor deixou chegar nesse ponto as coisas? Gideão começou a tocar a conversa para um lado, e aí sabe o que acontece, irmão? Deixa eu te explicar. Deus tem uns cortes secos igual Tramontina, irmão. Deus vem dar um corte em Gideão. Gideão começa assim: ah, mas e aí, onde você estava quando aconteceu tudo isso? Deus, ele esquece aquilo, e Deus só responde o que para Gideão? Com a força que você tem, vá e liberte Israel das mãos de Midian. Gideão, não tem essa conversa, vai fazer o que eu estou pedindo para você fazer, Gideão. Mas Gideão, ainda meio teimoso, ele resolve continuar insistindo. E aí Gideão responde a Deus dizendo: ah, Senhor, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. E mais uma vez, o medo se acumulando dentro de Gideão. Exemplo desse segundo equívoco, segundo erro que a gente comete. Ele quer que Deus tire o medo antes de ir fazer alguma coisa que Deus pediu para fazer. Mas aí sabe o que Deus faz de novo, irmão? Deus não responde para Gideão o que ele queria. Deus de novo vem e dá aquele corte em Gideão e simplesmente fala assim: eu vou com você, cara. Para com essa conversa, eu vou com você. O medo é inevitável, mas Deus vem e responde o que ele vai fazer, irmão, o jeito que ele vai trabalhar, porque Deus também entende
que o medo traz um certo benefício para nós, e agora eu quero te explicar isso. Por que que Deus continua permitindo e não tira o medo da sua vida? Porque Deus entende que quando a gente enfrenta e supera o medo, a gente descobre algumas coisas sobre ele. A primeira delas, a gente descobre que o medo também pode ser ensinado, domesticado, amestrado. A gente vai descobrir isso, irmão. A gente compreende que nós enfrentaremos o medo que sempre virá quando a gente se aventurar para fora da nossa bolha, da nossa zona de conforto. E quando isso vier, nós temos duas opções. A primeira é que nós podemos sucumbir ao medo, deixar que ele nos empurre de volta para a nossa zona de conforto, para a nossa bolha, e a gente vai ser o que sempre foi. Vai gostar do que sempre gostou, vai fazer a mesma coisa que sempre fez. Ou nós podemos olhar isso com uma grande aprendizagem, uma grande oportunidade de aprendizado, irmão. Deus coloca sonhos no nosso coração, sim. Precisamos perseguir os sonhos, sim. Mas ao mesmo tempo nós temos que aprender a encarar o medo como uma mentalidade mais aberta para aprender com o medo. Aquelas pessoas que acreditam que podem alcançar os seus sonhos, se elas realmente acreditam, elas vão alcançar. Sabe por quê, irmão? Que apesar do medo, eles vão continuar mantendo o foco, eles vão continuar seguindo cada passo que eles derem, por causa daquilo que eles querem alcançar, com um monte de luta, dificuldade na vida, mas eles não perdem o foco. Eu vou terminar aquilo, eu vou terminar aquilo, eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir aquilo, e passa um mês, 2 meses, 1 mês, 4, 5, 6, e vem um problema aqui, um problema dali, um problema daqui, um problema dali, a pessoa está assim, eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir aquilo, e ele consegue. Mas existem pessoas que têm uma mentalidade de que nunca vão chegar em lugar nenhum, de que nunca vão vencer. Pessoas que olham para as suas vidas e falam, não vai dar, isso não é para mim, não tem jeito, não vai conseguir, não vai alcançar. Essas pessoas realmente não vão alcançar. Sabe por quê, irmão? Porque vão perder o foco, vão se distrair com qualquer luta, com qualquer obstáculo da vida, vão começar a trocar toda hora o principal pelo secundário, já não vão saber mais quais são as primeiras coisas da vida, vão começar a se ocupar com tudo que surgir. É a história da pessoa que quer chegar numa cidade muito boa, muito abençoada, tem uma promessa para ele lá, mas ele começa a andar pelo caminho, ele começa a preocupar com as frutas podres que estão na beirada do caminho, ele para numa árvore, vai comer, ele para na outra, ele para na outra e para na outra, quando ele vê já está de noite, ele perde o rumo da vida dele, ele perde o caminho da estrada. Essas pessoas não alcançam, irmão. Nós fomos domingo passado. Esse ladrão de sonhos vai colocar na tua vida, no seu caminho, um monte de sonhos secundários. Você vai se perder nesses desejos secundários, porque você não sabe qual é o principal desejo da tua vida, onde você quer chegar, o que você realmente quer alcançar na tua vida. E aí você tem sonho toda hora, todo momento, tudo distrai você. Eu conheço gente que vive ocupada com um monte de plano, com um monte de projeto, um monte de coisa, mas não chega em lugar nenhum, irmão. Porque vai se distraindo, fica confuso, fica perdido, não sabe por que não realiza sonhos. A questão é como você vê essa questão do medo na tua vida, à medida que você vai avançando nesses sonhos que Deus te dá. Se a visão de que se eu tiver foco eu alcanço, e a visão que se eu não tiver foco eu não alcanço, ela se realiza assim. Você precisa tomar uma decisão. Ou você vai ter uma vida incrível, e eu não sei se depois de 5, 10, 15 ou 20 anos você vai poder olhar para trás e falar glória a Deus, porque o Senhor me ajudou até aqui. Você vai ver que realizou, que fez, que conquistou, que progrediu, que mudou. Eu não sei. Ou se você vai ser daqueles que fez um monte de coisa na vida e no final descobre que não fez nada, irmão. Fez nada. Fez um monte de coisa, passou a tua vida inteirinha ocupado, chorando, orando, mas no final você vê que não fez nada. Não construiu um legado, você não mudou, você não cresceu, nada. E hoje é preciso entender essa questão do papel do medo na nossa vida. O medo está dentro da gente, sim, mas eu não posso deixar me convencer pelo medo, eu não posso. As pessoas que vencem são aquelas que sentem o medo, mas não se deixam convencer, e eles, apesar do medo, vão procurando uma possibilidade de avanço, de contorno, de superação. O medo está aqui, mas eu quero chegar lá. O medo, não, eu vou passar por aqui, ou então eu vou passar por aqui, ou eu passo por cima, ou eu passo por baixo, mas o medo não vai me parar, porque eu quero chegar lá. Essas são as pessoas que vencem, irmão. Essas são as pessoas que vencem, que é o tempo todo assim, procurando a forma, como fazer, porque eu sei onde eu quero chegar. E às vezes a gente não entende essa reação.
como a gente vai lidar com esse medo. Se você ler a biografia de qualquer pessoa que alcançou seus sonhos, você vai ver que lá na biografia eles escrevem sobre os medos que eles tiveram. Eu tenho falado para os empreendedores, né? A maioria dos empreendedores, você lê na biografia, eles quebraram 3, 4 vezes. Antes de prosperar, antes de crescer, eles quebraram 3, 4 vezes. Pastor, misericórdia. Se eu quebrar uma vez, eu morro, pastor. Morre não, irmão. Morre não. Tem gente que já está quebrado aí, não sabe. Ou não tem? Tem gente que já está quebradinho e não sabe. Cheio de conta para pagar, não tem dinheiro, dinheiro não chega, cliente não vem, tal, já está quebrado. Mas aí a gente vem com essa história de deixar o medo. E todas as pessoas que venceram tiveram que lutar contra os seus medos. Por exemplo, quer ver um exemplo bobo? Que aqui no discipulado eu lido muito com isso. Tem gente que morre de medo de falar em público. Não, pastor, eu não gosto de falar em público, eu não gosto, né? Isso não é para mim, não tem jeito. E se esse for o maior medo que você tem que vencer para alcançar seus objetivos? Vai deixar de alcançar porque tem medo de falar em público? Ou você vai traçar estratégias para que você possa vencer esse medo, conquistar esse medo e conquistar os sonhos que você tem? Sabe onde nós queremos chegar com você, irmão? É que ao invés de fugir do seu medo, ao invés de deixar o teu medo te levar para a zona de conforto de novo, você vai ter que encarar ele e falar: você é o meu medo, eu tenho que te vencer. Eu tenho que te vencer. Não gosto de falar em público, mas vou ter que começar a ensaiar esse negócio, vou ter que ver como é que eu faço. Pastor, não dá para o senhor deixar eu falar para 2 pessoas só? Ah, pastor, tem que gravar esse áudio aí para colocar no grupo aí do discipulado, para escutar. Tem, irmão, estou te ajudando. Esse é o seu medo? Você precisa vencer esse medo. Você vai deixar de sentir ele? Não, você vai lutar com ele. Superar o medo ao invés de voltar para a zona de conforto. Eu já falei, irmão, olha, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Deus foi trabalhando de uma forma que eu tive que vencer e superar isso na minha vida. Senão hoje eu não seria pastor, não teria como te aconselhar, não teria como olhar na sua cara, não teria como pregar para você. E Deus teve que trabalhar exatamente nessa minha área que era o meu medo. Eu tive que lidar com isso e Deus me colocou em situações que eu tive que encarar esse medo e não deu para fugir. Emprego que eu arrumei, o primeiro bom emprego que eu arrumei, já dei exemplo aqui, super tímido, não consegui olhar na cara de ninguém, nem levantar meu rosto, me colocar num balcão de atendimento para atender cliente. O primeiro cliente que entrou, sistemático, ele deu um tapa no balcão e gritou. Eu queria fugir, eu queria sair correndo, mas eu não tinha outro emprego. Sabe o que acontece, irmão? Deus foi trabalhando, e aí aquele rapazinho começou lá com 14 anos, que não sabia falar, não sabia nada, termina a carreira como subgerente do banco. Sabe por quê? Porque Deus falou: você não vai fugir do teu medo não, você vai ter que encarar ele. Eu vou colocar ele todo dia na tua frente, você vai ter que lidar com esse medo todo dia na minha frente. E todo dia que abri a porta da agência, eu vi aquele povão entrando para ser atendido, irmão, eu suava. A minha vontade era sair correndo e ir para o banheiro até terminar o expediente. Mas não tinha jeito, irmão. Não foi uma nem 2 vezes que eu pedi para me tirar daquele setor, me passar para outro. E a resposta que eu tinha é: Uts, não tem pessoa para pôr lá, é você. Entenda algumas coisas, irmão. Hoje Deus está dizendo, trouxe você aqui para dizer isso para você. Qual é o seu medo? Você precisa trabalhar isso. Você vai ter que trabalhar esse medo. Você vai ter que lidar com essa questão, porque Deus vai te olhar, colocar ele todo dia na tua frente. A diferença entre sucesso e fracasso é aprender a lidar com o meu medo. Quando nos deparamos com esses medos, agora espantou todo mundo a chuva, daqui a pouco começa a goteira, o pessoal começa a ajeitar as cadeiras aí para os lugares. Quando a gente lida com esse medo, com ansiedade, com estresse, com incerteza, a gente precisa parar, irmão, lidar com isso. O pessoal que me auxilia, leva as crianças tudo lá para trás, viu, Dani? Passa tudo por aqui, leva lá para trás, as crianças tudo lá para trás. Quando a gente começa a lidar com isso, nós precisamos parar, respirar e entender que cada uma dessas coisas há oportunidade sim de ter sucesso ou de falhar.
de ver coisas positivas ou coisas negativas. Temos que entender que quando enfrentamos o medo, a gente aprende muito mais sobre a gente mesmo. Toda vez que você enfrenta o medo, irmão, você aprende muito sobre você. Toda vez que você aprende, se você lida com o medo, você descobre muito sobre você. Aí você diz que é corajoso, você diz que é o bambambam, você diz que é o tal, mas quando o medo vem, você descobre algumas coisas sobre você, sobre a sua vida. E aí você tem que entender, ou o medo vai te empurrar para trás de novo, ou você vai aprender com esse medo e vai querer crescer. Então, comece a colocar isso na sua vida, irmão. Quer ver algum tipo de medo? As mamães que estão aqui, papais também. Primeiro filho, marinheiro de primeira viagem. Quem nunca foi à noite lá para ver se o bebê estava respirando? Quem nunca parou para chegar pertinho lá, fazer assim, ou pôr a mãozinha para ver se estava saindo um arzinho quentinho ali? Quem nunca fez? Quem nunca parou um minutinho para olhar se a barriguinha estava murchando e estufando? Quem nunca fez isso, irmão? A gente lida com medos o tempo todo, desde o início a gente vai lidando com esses medos. E quando a gente começa a aprender sobre os nossos medos, quando a gente começa a trabalhar para superar, isso começa a criar confiança em você. Sabe por que você não tem confiança em você? Porque você foge dos seus medos. Se você começar a parar para lidar com os seus medos, começar a criar cenários para você lidar, você vai adquirir mais confiança na sua vida. Porque você vai descobrir que apesar dos seus medos, você caminhou, você superou, você andou. Antes de ser capaz de superar, a gente precisa entender isso, irmão. Eu tenho que estar determinado a não parar, e eu quero aprender com os meus medos, sim. Por que eu não consigo falar em público? Havia uma pessoa na igreja há muitos anos atrás. Ela chorava. Ela chegava para mim e chorava, mas chorava. Eu falava, irmã, o que está acontecendo? O que você está chorando? Ela falava, pastor, eu morro de medo de não ter comida para dar para minhas filhas. Eu perco o sono com isso, pastor. Eu morro de medo de não ter condições de dar comida para minhas filhas. Eu falava, quantos anos tem sua filha, irmã? Uma tem 12, a outra tem 13. Já passou fome alguma vez? Não. Então da onde está vindo esse medo? E a gente às vezes não entende isso. O medo é um dos seus melhores professores. Não se esqueça nunca de que o medo é inevitável. E é inevitável porque Deus fez que fosse assim. E o medo tem algumas coisas para ensinar para mim. Então, o que o teu medo ensina sobre você, para você? O que ele ensina para você? Talvez o seu medo te ensine que você não tem pegada, não tem perseverança. O medo é só uma desculpa para você não ser a pessoa que persevera, que insiste, que tem foco, que tem visão. Aí eu uso o medo como desculpa, mas o medo está me mostrando o quê? Você não tem pegada. Outros são assim, pastor, eu não quero aprender mais nada, eu sou assim, eu gosto é disso, não gosto daquilo, eu gosto é disso, não gosto daquilo. A criançada hoje não aprende a comer verdura, né? São exceções que aprendem desde pequeno. Os mais antigos aqui aprenderam a comer verduras desde cedo, não aprenderam? Os mais antigos aprenderam. Era o chuchu, era a abóbora, era o almeirão, não era? Por quê, irmão? Ou comia, ou passava fome. Eu fui criado tomando soro de leite, nem era leite, porque não tinha. Eu descia para a fábrica de manteiga e eu ficava lá esperando o soro de leite para tomar soro. Não tinha leite, tomava soro. E se eu quisesse tomar, era aquilo. Ou ficava com fome. O medo da fome faz a gente aprender a comer, se alimentar bem. Pega a criançada hoje. Eles não têm medo de passar fome, porque você não deixa ele ter esse medo. Aí a criançada hoje é carne todo dia. Você põe o prato e já pergunta assim, não tem carninha? Não tem carninha? Né? Tem carninha? Né, irmão? Medo. Medo tem muito para ensinar para a gente, irmão. Demais para ensinar para a gente. O medo também tem um potencial muito grande
de dirigir você de volta para Deus. Sair dessa zona de conforto e você vai para Deus. Deus te deu um sonho para ser realizado. E sabe o que é o mais importante na vida, irmão? É que o medo, ele nos direciona para Deus e nos faz lembrar de algumas coisas. A gente tem uma facilidade muito grande para confiar no nosso braço de carne. A gente tem uma facilidade muito grande para achar que foi o nosso esforço que venceu na vida, para achar que fomos nós que conquistamos, porque eu sempre fui dedicado, sempre fui inteligente, sempre fui esforçado. Eu conheço um monte de gente como você, que é dedicado, que é inteligente, é esforçado e não conseguiu o emprego que você conseguiu. Deus sempre teve nesse processo. E aí o medo faz a gente toda hora ter que virar para Deus e falar: Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, sozinho não dou conta. Deus, eu preciso da tua ajuda. Deus, me dá orientação. E eu preciso olhar. Se você olha para a vida de Davi, foi assim. Davi foi ungido rei depois de Saul, mas Davi teve que fugir o tempo todo para tentar preservar a sua vida. Então comece a entender isso para você, irmão. O medo é uma das únicas coisas que vai fazer você se voltar para Deus de novo, de novo e de novo. Quer ver uma coisa? Época de vaca gorda, está tudo bem na empresa que você trabalha, está tudo show de bola. Quando começa a notícia, vão cortar 300. E vai chão de fábrica, vai administrativo, vão cortar. Chega no teu ouvido, o que você faz, irmão? Aí essa é a hora que você vai para Deus, né? O medo faz a gente se voltar para Deus. O medo faz isso. E às vezes a gente não entende essas questões. O Wagner falava: pastor, o tempo fecha, eu já tenho que orar antes de sair de casa. Por mais que o meu tempero seja bom, o meu é o melhor frango da cidade, o meu é isso, o meu é aquilo. Tem gente que sai lá dos confins do Judas para vir comprar de mim. Mas eu tenho que orar para que Deus não faça cair chuva demais. Eu tenho que orar para que tudo esteja bem, para que as pessoas cheguem. O medo, irmão, o medo faz você voltar para Deus novamente. Então para pensar um pouquinho, o que seria a tua vida com Deus sem o medo? Como seria a sua relação com Deus sem o medo? Tem um ditado que diz que quem escolhe muito, né? Tem uma época da vida que a gente escolhe pra caramba, né? A gente escolhe quem a gente quer casar, quem a gente vai namorar. Isso aqui não serve, isso aqui não serve. Eu sou chato, sou enjoado mesmo, tal. Só que o tempo passa, né, irmão? O tempo passa. A gente descobre que aquelas escolhas todas que a gente fazia, à medida que o tempo vai passando, aí chega uma hora que a oração muda, não muda? Não muda não, irmão? Aí a oração assim: Deus, eu não quero ficar sozinho, manda alguém. Deus, eu não quero ficar sozinho, manda alguém. Mudou a oração, né, irmão? O medo trabalha na nossa vida, irmão. O medo nos amadurece. O medo faz a gente entender que critérios, valores, as coisas da vida, elas precisam mudar. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer exatamente isso para você. Às vezes na vida você fica muito cheio de você. Você só vai levantar amanhã para trabalhar porque Deus vai deixar. Você só levanta amanhã para trabalhar porque Deus vai deixar. Mas sabe quantas pessoas que não vão acordar amanhã? Sabe? Sabe quantas esposas que vão acordar amanhã e o marido não vai acordar? Sabe quantos maridos amanhã vão abrir os olhos e vão falar: bom dia, meu amor, e a esposa não vai acordar? Sabe quantos filhos amanhã vão acordar e vão descobrir que os pais não acordaram? Você está achando que a vida é automática? Você só vai trabalhar amanhã, você só vai sair para fazer o teu corre, para ganhar o teu pãozinho, porque Deus vai deixar, porque Deus vai permitir. Então comece a entender que o medo precisa fazer você se voltar para Deus. Quer ver outro exemplo, irmão? Você tem orado para Deus te dar saúde para terminar de criar seus filhos? Ou você só ora quando você está enfermo? Aonde você quer chegar? Você quer ver seus filhos se casando? Até onde você quer chegar? Você tem orado toda noite falando: Deus, me dá saúde. Eu ainda quero ver minha filha se casando. Eu quero entrar na igreja com a minha filha.
Deus me dá saúde. Isso tem que ser todo dia, irmão. Isso tem que ser todo dia. Tem que ser todo dia. Mas às vezes o medo, né, irmão? Aí quando vem uma palpitação, quando vem uma arritmia, a pressão sobe, não sei o que aconteceu. Oh Deus, estou muito cedo para morrer, estou muito novo para morrer. Então começa a entender, olha, estou dando um recado, porque Deus está me pedindo para dar recado. Para você que está com a vida muito controladinha, não se esqueça que ela só está assim porque Deus está permitindo. Se daqui a pouco Deus resolver fechar a porta, se daqui a pouco Deus resolver que você está muito confiante somente em você, pode ser que amanhã se acorde todo torto. Ou não, irmão? Deixa o medo fazer você voltar para Deus. Deixa o medo direcionar você para Deus novamente, irmão. Sabe quando aquele pesadelo te acordar de noite, aquele sonho horrível? Se volta para Deus. Fala lá com Deus de novo. Medo, né, irmão? Medo. O medo não foi removido, mas Deus usa isso na minha vida e na sua vida. E Gideão começa a viajar nesse sonho que Deus deu. Eu imagino a confiança de Gideão aumentando, porque de repente Gideão fala assim: ó, o negócio é o seguinte, gente, Deus está falando para libertar o povo aqui, está falando que quer me usar. Aí um escutou, veio, outro escutou, veio. De repente tinha 32 mil homens junto com Gideão. E Gideão falou assim: é de Deus. É de Deus. Entenda esse recado, irmão. É de Deus, porque tem 32 mil junto comigo. É de Deus. Aí Deus escutou tudo aquilo, Gideão todo animadinho, porque 32 mil homens estavam ali junto com ele. Ele olhou que a quantidade, aquele montão de homem lá. Aí Deus falou assim: ô Gideão, parou. A fita não é essa não, Gideão. Vou te dar a fita agora, para você entender. Vou te falar para você entender agora, Gideão. Lá em Juízes capítulo 7, versículos 2 e 3, olha o que Deus fala para Gideão. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte de Gileade. Aí Gideão chegou e falou assim: ô moçada, o negócio é o seguinte, vocês estão tudo aqui para me dar essa força, entendeu? 32 mil homens, quem não ficaria animado, né, com 32 mil homens para te ajudar? Aí Gideão chega e falou: ó, Deus me deu um puxão de orelha aí. Deus falou o seguinte: quem tiver com medo é para ir embora. Quando Gideão chega e fala: ó, quem tiver com medo é para ir embora agora, porque Deus está falando para ir embora. Aí a Bíblia diz que 22 mil homens foi embora, ficou só 10 mil, cara. E Gideão falou assim: bom, tinha 32 e eu estava otimista, mas 10 mil ainda dá para... 10 mil dá para dar uma pressão ainda, tá? Ainda dá para ir. Aí Deus olhou bem e falou: Gideão, deixa eu falar uma coisa, Gideão. Está parecendo 300 lá, né? Ô Gideão, deixa eu te falar uma coisa, Gideão. Tem muita gente ainda, Gideão. É gente demais. Gente demais. Gideão deve ter falado assim: não, mas tinha 32, ficou só 10. E Deus falou: não, ainda tem muito. Tem muito. Estou te falando que, olha, eu tenho falado de sonhos para essa igreja, eu vou falar de novo. Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade o tempo todo, irmão. Deus usa corações sinceros. A questão de Deus não é quantidade. Para de olhar para a quantidade na tua vida. E aí Deus olha para Gideão e fala: Gideão, tá bom não, Gideão, vamos levar mais um papo aqui, vou jogar real para você. Versículos 4 a 7. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda tem gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser esse irá com você, ele irá, mas se eu disser esse não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os homens que beberem a água lambendo, como faz o cachorro. Aqueles que se ajoelhar para beber, separa eles. Deus está falando assim: ó, quando você chegar lá e esse pessoal for beber água, põe reparo. Tem uns que vão olhar a água e vai fazer assim, ó, vai pegar com a mão e vai bebendo. Mas tem uns que vão chegar e vão ajoelhar, vão enfiar o carão dentro d'água. Esse que enfiar o carão dentro d'água, larga a mão deles. Você vai ficar só com os que lamber a água. Eu imagino o desespero de Gideão, né? Moçada, na hora de beber água, vai beber água, é. Aí um vai, ajoelhou e falou: esse está fora. Outro ajoelhou: esse está fora. Esse também está fora. E de repente ele foi vendo, de 10 mil foi indo 9 mil. E ele falou: gente, não é possível. 9.700 ajoelharam para beber água.
Deus falou: pode mandar todo mundo embora. Fica só com os 300. Você vai ficar só com 300, Gideão. Só esses. Mais nada. Manda o resto tudo embora. E ficaram 300 homens para vencer um exército de 135 mil homens. Você que gosta de confirmar isso, lá em Juízes capítulo 8, versículo 10, fala sobre isso. 135 mil contra 300. Dá 450 para cada soldado de Gideão. Ele tinha que matar 450 do outro exército, irmão. Aí devia ter um mais fraquinho, devia ter uns espiguinhas de milho. Mas Gideão olhava e falava: poxa, você vai ter que matar 450. Eu acho que ele vai matar uns 10. 440 vai sobrar para o outro lá, aquele fortão lá vai ter que pegar os 440 desse aqui, porque ele vai matar só uns 10. Então, irmão, vai escutando isso. O medo é inevitável. E aí Deus vem e olha para Gideão, sabe que Gideão está com medo. Deus tinha falado, agora Gideão olha e fala: puxa vida, tinha 32 mil, caiu para 10, agora cai para 300. Só se Deus for Deus. E olha como é que o medo vai direcionando a gente. Deus viu tudo aquilo. Juízes capítulo 7, versículo 9. Deus vem falar com Gideão de novo: levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo, presta atenção nisso. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura. Aí Deus fala: se você estiver com medo, pega o teu servo, desce com ele até o acampamento. Até lá. Ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo pura desceram até os postos avançados do acampamento. Gideão estava com medo, irmão. Porque Deus vem e fala: se você estiver com medo, então chama o cara para ir junto com você. E aí Gideão chama o cara, então ele estava com medo. Ele estava com medo de ir naquela empreitada toda, e ele desceu. E aí quando ele chega lá, olha o que acontece. Juízes capítulo 7, versículo 12 a 15. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento que um dos homens estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. O medo fez Gideão obedecer Deus tintim por tintim. O medo fez Gideão falar: eu não vou dar um passo fora, eu não vou dar um ponto fora da curva, eu vou seguir o que Deus está mandando fazer. Deus mandou ir lá e ouvir, então eu vou e vou ouvir isso. O medo direcionou ele novamente para Deus. Nessa história, partindo para o final dessa ministração, nós vemos que o medo é inevitável, irmão. Então você que está aqui, as pessoas que forem ver pelas redes sociais, o medo é inevitável. Para de ficar se preocupando com o seu medo, para de orar para Deus tirar esse medo do seu coração. Porque muitas vezes você vai orar e Deus vai falar para você: ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. O medo é inevitável, você vai lidar com ele. Mas também você aprendeu que o medo tem potencial de ensinar muita coisa para você. E você aprendeu que o medo também tem o grande poder de direcionar você de volta para Deus sempre. Para que você não se encha nem de soberba, nem de arrogância, e não confie somente no teu braço de força, no seu braço de carne. O último ponto que eu quero falar com você é que o medo é conquistável. Você pode conquistar o seu medo. Você pode vencer ele, irmão. A partir do momento que você se concentrar no resultado final. As pessoas não alcançam os seus sonhos porque em algum momento eles deixam de olhar para o resultado final. Quando Deus chegou para mim um dia e falou assim: você é o pastor dessa igreja, é o pastor que eu escolhi para essa igreja. Aconteceu um monte de coisa, eu já falei isso aqui, ó. Vou chegar até o final dos meus dias como pastor dessa igreja, a não ser que Deus me tire daqui. Pode chover canivete, pode todo mundo me abandonar,
eu vou terminar os meus dias como pastor dessa igreja. Sabe por quê, irmão? Porque os meus olhos estão exatamente lá, no final, no que Deus me mandou fazer. E aí eu não me perco no meio do caminho, eu não me perco no meio das coisas. E muitas vezes você não alcança as coisas porque você perde o seu ponto final, você perde o foco final. Você já não sabe mais onde quer chegar, nem sabe se quer chegar. Você não sabe mais o que quer conquistar, nem sabe se quer conquistar. E você se perde. Deus hoje mostrou para nós o quanto o medo é inevitável, que vai acontecer no nosso caminho. É só manter o fim em mente, é manter o objetivo em mente, onde eu quero chegar em mente. Vou contar uma história que eu já contei há algum tempo, mas eu vou contá-la de novo para vocês. Eu moro aqui no Centenário já... Até fui afrontado já por causa disso. Uma vez chegou um irmão de fora, acostumado com um certo padrão, falava que era pastor, o cara já achava que... O cara nem perguntou meu nome, a primeira coisa que ele me perguntou: que bairro o senhor mora? Eu falei: eu moro no Centenário. Eu falei: Centenário? Eu falei: eu moro lá. E não faz um ano só não. Tem chão pra caramba que eu moro lá, rapaz. E vou continuar morando lá. E ele morava no outro bairro, mas... E eu lembro direitinho que passou um tempo, ele hoje assim, ele me liga, eu acabo cuidando dele à distância, né? Ele está fora. Ele fala: nossa, passou um morro de vergonha quando eu lembro disso. Primeira vez que eu lhe vi, ao invés de perguntar seu nome, eu perguntei onde o senhor morava. Eu olhei o carro que o senhor estava andando. E aí deixa eu te explicar uma coisa para você, irmão, que a gente aprende, mas a gente aprende. Como a gente aprende? A casa que eu moro hoje, ela é quitada, era a casa da Coab. A gente devagarzinho mexeu. Eu lembro direitinho, chegamos lá, não tinha cerca, não tinha muro. Um dia eu acordei com uma vaca na janela, né? Assustei pra caramba, porque tinha, né? O pessoal pegou o começo do bairro ali, era assim mesmo, não tinha não. Então era a casinha no meio do terreno, não tinha cerca, não tinha muro, não tinha nada. E muita vaca solta lá. Um dia acordei, barulho na janela, falei: ai, o que é isso? Eu abri, dei de cara com uma vaca. Mas vou te contar essa história um pouquinho antes. Eu morava no centro da cidade. Eu morava na rua Rio de Janeiro, lá pertinho da fábrica de manteiga. Sempre morei por ali. Eu passo, eu lembro direitinho. Eu morava numa casa que era alugada, depois nós mudamos para outra, logo encostada, depois para outra, logo. Cresci ali, irmão, cresci ali. Centro da cidade, tal. Um dia, resolveram que ia ter construção aí do Centenário. E a minha mãe, ela falou assim: eu vou fazer inscrição para essas casinhas. Aí eu falei: mãe, pelo amor de Deus, Pombal, não, Pombal, larga a mão disso, porque era o nome do bairro, era Pombal, né? Não, mãe, não brinca não, no Pombal, não faz isso não. Ih, mas vou te contar essa história. Quem lembra aí do ônibus, do estradão ali, como é que era, né? Entrava a terra, você não enxergava nada dentro do ônibus, era uma festa. E a mãe falou: não, eu vou fazer. Foi lá e fez quietinha. Eu, meu pai e meu irmão, os três, nós não vamos. Perde tempo não, nós não vamos sair daqui não. Nós não vamos Pombal não, porque é fim de mundo. Nós não vamos. A mãe foi lá, fez inscrição. Passou um tempo, um dia ela saiu e falou assim: vai ter sorteio das casas, lá no Melão. Vai ter o sorteio lá. Eu vou lá. Falei: mãe, vai não, larga a mão disso. Pra quê? A gente está morando, pra que você vai fazer isso? Larga a mão. Eu vou. Aí foi, teve o sorteio e tal. Deus abençoou, conseguimos pegar uma casa mais em cima ali. Passou. Aí um dia a mãe chegou e falou assim: eu já peguei a chave, está na hora de ir lá para o Centenário. Eu falei: mas nem morto. Sem chance. Não vou. Só está teimando com isso. Eu não vou ajudar. Eu, meu pai e meu irmão, nós não vamos ajudar. Quero nem saber. Você pôs na tua cabeça, nós não vamos fazer isso. A mãe sozinha saiu. Ela arrumou o caminhão. Ela pagou. A minha mãe, ela não tinha emprego. A minha mãe ainda daquelas antigas, que ela ganhou e nos sustentou muito tempo fazendo blusinha de tricô e de crochê. Caminho de mesa, blusinha. Houve uma época que se ganhava dinheiro. Algumas mulheres ganhavam dinheiro assim. E criaram filhos assim. Minha mãe foi uma delas. E aí quando eu cheguei em casa, eu tinha saído para jogar bola. Cheguei em casa, um caminhão lá na porta de casa. Olhei, sentei no passeio e falei: eu não ponho a mão em nada. O pastor era ruim, irmão. Falei: não ponho a mão em nada. Não vou ajudar, não ponho a mão em nada. Meu pai chegou, chapando coco,
sentou do meu lado. Não vamos ajudar mesmo não. Chegou meu outro irmão, sentou do meu lado, os três sentados na calçada, e a minha mãe não estava nem aí, irmão. Minha mãe lá com os caras lá, e pondo as coisas no caminhão, e pondo as coisas no caminhão, e eu olhava e falei, mãe, isso aqui você não vai levar não, isso aqui, ela falou, foi pôr no caminhão. E aí, vamos embora? Eu falei, não vou, ou não? Foi, eu vou trancar a casa, vou devolver a chave lá para o dono. O que você vai ficar fazendo? Eu não sei, o endereço da casa no Centenário é esse aqui, ó. Aí na hora eu pensei, falei, gente, vai dar ruim esse negócio. Deixa eu subir aí no caminhão. Aí a mãe falou, não, na frente não tem lugar não, você vai ter que ir lá atrás. Falei, ah, você está brincando, atravessar a cidade num caminhão de mudança, com cachorro na carroceria. Ah, não vou fazer isso, eu não vou, não vou. Resultado, eu não tinha onde ficar. Subiu meu pai na cabine do caminhão na frente com a minha mãe. Subiu eu e meu irmão atrás. E viemos. Quando eu cheguei, bati o olho na casa, falei, gente do céu. Aí o bocudo de novo faz o quê? Aí o bocudo chega e fala para a mãe assim, olha, eu não vou ajudar a descer nada. Nada. Outra coisa, os móveis aí dentro, a senhora mesmo arruma isso aí. Aí entrei e tinha, eu lembro direitinho, tinha a cozinha, a copa encostada e um quarto. Descemos com a montoeira de coisa, um tanto teve ficado lá de fora, porque não cabia dentro da casa. Entramos. Só falei assim para a mãe, mãe, tem dinheiro aí para comprar a Coca-Cola e o pão com mortadela? Sentei, fui tomar a Coca, e a mãe correndo para lá, para cá, para lá, para cá, encurtando a história. Hoje, eu estou numa casa que eu moro já há quase 40 anos. Não tenho que me preocupar de ficar com mudança nas costas para lá e para cá, porque alguém foi pedir a casa. Devagarzinho a gente foi mexendo aqui, mexendo ali, mexendo aqui, mexendo ali. Tudo isso porque um dia uma mulher resolveu manter o fim como seu foco. E tudo que ela pensava, eu quero ter uma casa que seja minha. Não tira, não perca o fim de vista, irmão. Eu lembro disso até hoje, irmão. O que eu pude, o que meu pai pôde, o que meu irmão pôde pisar na minha mãe nesse dia, nós pisamos. Até depois que ela chegou, a gente judiou. Mas do jeito dela, ela não perdeu de vista onde ela queria chegar. Ali nessa casa ela faleceu. Essa casa ficou para mim, para o meu irmão. Meu irmão abriu parte da parte dele, porque eu fiquei cuidando da minha mãe. Hoje é o lugar que eu moro, é o lugar onde a minha filha cresceu, está crescendo, nasceu. Eu não sei você, irmão, mas seja o que for que você queira alcançar na tua vida, não fica olhando para as pedras do meio do caminho. Mantenha sempre o final como foco de onde você quer chegar. E você vai chegar. História como essa minha, muitos aqui têm. Muitos aqui têm história como essa minha. Se não tivesse alguém com determinação e foco, muitos aqui não estariam abençoados hoje. É porque alguém um dia não perdeu o foco no final e onde queria chegar. Para terminar, não se esqueça nunca, o medo é inevitável. O medo ensina, e o medo te leva de volta para Deus todos os dias. Vamos colocar de pé, nós vamos orar, vamos falar com Deus.